Boa tarde, pessoal. Então, só uma pequena correçãozinha aí sobre o que o Guilherme mencionou. Eu não vou falar diretamente sobre os saltos ornamentais, tá? Apesar da minha vida ter sido como atleta de saltos, né? Eu vim trazer uma visão mais geral, que serve para todas as modalidades, inclusive vou falar muito sobre questão de vida ativa, né? E não só um esporte de alto rendimento. Então, por isso eu nomeei aqui essa palestra de hoje para falar sobre o atleta de alto rendimento, mas uma visão global na sua formação. Eu vou ter hoje, né, vou passar aqui o slide rapidinho, para passar um pouco do meu currículo para vocês, depois eu explico a introdução ali do que vai acontecer entre hoje e no dia 20. Então, profissionalmente, né, hoje eu trabalho como analista de esportes aqui no Comitê Olímpico do Brasil. Eu já fui gerente da seleção da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, me graduei em Educação Física, fiz pós-graduação também na área de Educação Física, em atividade aplicada a grupos especiais, e também fiz um curso avançado de Gestão Esportiva aqui pelo Comitê Olímpico, e diversos outros pequenos cursos aí durante a minha carreira inteira. Já na vida esportiva, como atleta, tive a felicidade de participar de 3 Jogos Olímpicos, onde eu fui semifinalista na edição de Sydney. Participei em Atenas também, em Pequim, 2008, como atleta, e participei como organização, a parte de oficiais, né, nas Olimpíadas do Rio, e agora também para Tóquio. Eu fui 6º lugar na Copa do Mundo, em Sevilha, na Espanha, foi o melhor resultado que eu tive em mundiais. Fui vice-campeão pan-americano, em Santo Domingo. Fui 2 vezes medalhista de bronze do Mundial Universitário, né, a Universiade. Fiz 7 vezes campeão sul-americano e diversos títulos nacionais. Então, teve uma carreira aí de praticamente quase 30 anos como atleta de saltos ornamentais. Bom, hoje vai ser a primeira parte da minha apresentação. Eu trouxe para vocês duas teorias, né, para embasar o link que eu vou fazer no dia 20, onde eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal ali na área do esporte, como atleta. Então, eu não queria simplesmente trazer para vocês uma experiência de vida, né, os momentos que eu passei como atleta. Eu queria poder comprovar com vocês algumas coisas embasado na parte teórica. Tá? Então, hoje eu vou ficar nessa parte, onde eu vou trazer 2 modelos aqui de teóricos sobre gestão esportiva, e aí, no dia 20, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal. O primeiro, ele é conhecido como SPLIS. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se vocês já conheceram esse estudo, mas é um estudo bastante interessante. Ele já tem bastante tempo, né? Ele já teve 2 edições. O que é o SPLIS, né? Do inglês ele vem lá, Sports Policy Factor Leading to International Sporting Success. Então, são os fatores políticos que levam a um sucesso esportivo internacional de um país. Ele, inicialmente, é um estudo, né? Isso foi uma pesquisa feita, onde 15 países participaram, e teve, em média, ali 50 pesquisadores do mundo inteiro, estudiosos de universidades de todo o mundo. Desse estudo participou 3.000 atletas, aproximadamente, 1.300 treinadores e 240 gestores. Isso eu estou falando do mundo inteiro. Então, o que esse estudo, o que essa pesquisa trouxe para nós da área esportiva como resultado? Né? Eles identificaram que para um país ter sucesso no esporte a nível mundial, eles identificaram pelas respostas 9 pilares importantes, né? 9 pilares que fundamentavam bem todos os quesitos que envolviam um sucesso de esporte. Então, o pilar 1 desse estudo, eles identificaram como suporte financeiro. O pilar 2 foi a parte de organização e estrutura política. O pilar 3 foi a parte de participação, né? Quantas pessoas praticam esportes, quantos locais tem para essa prática esportiva num determinado país.
quantas pessoas estão envolvidas com a modalidade. Na verdade, aqui esse estudo não é modalidade, né? Foi o esporte como um todo. O pilar 4, eles identificaram lá políticas de desenvolvimento de talento e identificação de talento esportivo. O pilar 5 vinha o suporte de carreira e pós-carreira do atleta. O pilar 6, as instalações esportivas, as facilidades que existem, né, as facilities training. Então, todas as instalações esportivas que envolviam. O pilar 7, o desenvolvimento de treinadores, né, capacitação de treinadores. O pilar 8, a participação em competições nacionais e internacionais. E o pilar 9, de pesquisa científica. Cada um desses pilares, eles são subdivididos em alguns itens, né? Eles totalizam ali, se eu não me engano, 138 fatores críticos de sucesso. Então, o pilar 1 tem X fatores críticos de sucesso, o pilar 2 tem mais X fatores, o pilar 3... Então, esses fatores, eles determinam, né, pela pesquisa, o sucesso de um país no esporte. Então, um país que tiver todos esses fatores bem desenvolvidos, tendem a ter um resultado a nível internacional bom. Como resultado do estudo, né, o resultado dessa pesquisa, eles aparecem esse gráfico. Né, eles montaram um gráfico aranha, onde vocês podem identificar aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, né, o pilar 1, suporte financeiro, o pilar 2 ali de estrutura organizacional, o pilar 3 aqui de participação, né? Então, tem os 9 pilares aqui identificados nesse mapa. Se vocês observar aqui, vamos ver o seguinte, o Brasil, ele está pintado de verde. Esse foi o Brasil participou dessa pesquisa, e aí o resultado do Brasil foi isso que está em verde. Então, vocês podem ver que o Brasil, quando a gente fala de apoio financeiro, suporte financeiro, o Brasil, ele está ali, foi comparado com o Japão, por exemplo, que agora, né, o país sede das Olimpíadas. Então, ele foi comparado, o Brasil tem até um suporte financeiro um pouco maior do que o Japão. Se você pegar a média dos países, o Brasil está acima da média nesse quesito, mas ele ainda está próximo ali do resultado máximo que teve nessa pesquisa. E a gente sabe que o Brasil ainda não é uma grande potência mundial lá, por exemplo, entre os 5 melhores do mundo, né? Ainda nós estamos um pouco aquém disso. E aí, se você começar a concluir, né, dessa forma, você começa a ver, pô, então, não é só o dinheiro que faz a diferença. Não adianta você ter dinheiro que você vai ter a medalha. Não é bem assim. Então, o desenvolvimento de todos esses pilares é que vai levar o país a ter, possivelmente, um sucesso internacional no esporte. Não sei se vocês conseguiram entender bem esse estudo. Ele foi repetido, inclusive, né, teve uma segunda versão, que aconteceu em 2015, se eu não me engano, e ele foi validado, né? Isso aí está bem consolidado a nível de pesquisa. Então, foi uma amostra bastante significativa, e os resultados desses países ali, você consegue ver com o resultado que a gente tem, por exemplo, em Jogos Olímpicos, né? Não só Jogos Olímpicos, mas os resultados de maneira geral. E aí, por que eu estou trazendo esses 2 estudos para vocês e para linkar com a minha vida esportiva? Porque eu quero mostrar que o foco, né, da gestão esportiva, do professor, na verdade, não é só esportiva, né? Eu estou falando de aspectos de uma vida ativa, né, das pessoas não serem sedentárias, da prática da atividade física. O esporte, ele é um viés disso daí. Mas eu quero trazer para vocês que a forma como a gente é introduzido, a forma como o esporte é apresentado para nós, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, ela é fundamental, né, para que a gente possa dar continuidade a isso. Então, em cima disso, em cima desse conceito, é que eu estou trazendo esses estudos para vocês. E aí eu quero pegar agora um modelo, que é um modelo canadense,
de gestão esportiva, de gestão, né, de atividade física, na verdade, que ele é um modelo muito bem aceito hoje internacionalmente, e ele é utilizado em diversos países como um modelo de esporte ideal. Esse é o modelo mais atual que está sendo copiado e adaptado nos países de grande potência mundial. Então, os conceitos que envolvem esse modelo é que eu quero que vocês tentem entender e internalizar, porque vocês vão ver a grande diferença que tem sobre um modelo mais tradicional do esporte de alto rendimento. Ele chama Long Term Development, né? Ou seja, é desenvolvimento a longo prazo. No Canadá, ele era Long Term Development of Athletes, né? Que era dos atletas, desenvolvimento de atletas a longo prazo. E hoje não. Hoje, o sistema geral de desenvolvimento do esporte, da atividade física, ele virou só desenvolvimento a longo prazo. E aí existem algumas áreas específicas, né? Então, assim, existe um ponto-chave dentro do long term que é falando sobre o desenvolvimento de treinadores, né? Que eles chamam de coach development. Então, tem esse ponto que está sendo hoje, até inclusive é o foco hoje no mundo sobre a parte de gestão esportiva, está sendo o coach development. E aí tem a parte de cada uma das modalidades desenvolvendo o seu long term, né, dentro da sua unidade ali, da sua modalidade. Tá? Então, agora, vou falar de uma forma agora geral o que significa esse modelo de gestão esportiva. O conceito básico desse modelo está baseado nesses 3 pilares aqui, que é a alfabetização física, a excelência e a atividade, vida ativa. Né? O que é isso? Alfabetização física. Se a gente fizer uma analogia com uma alfabetização, né, escolar para a leitura, por exemplo, o que significa alfabetização? É quando você está apto a ler e escrever ali, né? E para você estar apto a ler e escrever, você precisa aprender todas as letras daquele alfabeto para você poder formar uma palavra. Você não vai conseguir ser alfabetizado se você não conhecer uma parte daquelas letras. Então, da mesma forma, a alfabetização física é isso, a alfabetização motora. Né? Então, você precisa ter uma formação motora, uma alfabetização motora, ou seja, desenvolver, conhecer todas as habilidades que envolvem a parte motora. Né? Não adianta você trabalhar, por exemplo, só uma valência, vou trabalhar só a potência. Não adianta. Vou trabalhar só a coordenação. Não adianta. Só força, só velocidade. Não. Precisa ter uma alfabetização. Você precisa desenvolver todas as habilidades de uma forma completa, de uma forma ampla, para que você possa ter um sucesso maior, seja no alto rendimento, ou seja, para a sua vida pessoal. Então, o segundo pilar é esse vida ativa. A vida ativa, vocês vão ver mais para frente quando eu explicar, é porque, assim, não é esse modelo de gestão, ele não é voltado exclusivamente para o esporte de alto rendimento. Isso já foi entendido que isso não deve ser feito. Né? Quando você pega e foca única e exclusivamente num modelo para o alto rendimento, isso já é conhecido, já é evidenciado, que tende a ter mais sucesso se você ampliar isso e que o alto rendimento ele vai ser só um braço dentro dessa vida ativa. Ele não vai ser um foco exclusivo, e eu vou mostrar para vocês depois a diferença. E o terceiro ponto é a excelência, que é um dos braços aí desse processo, que ele pode ser entendido como a excelência de um esporte, por exemplo, o braço ali, que seria o alto rendimento de um esporte, mas a excelência, né, como um todo, a pessoa ter o seu desenvolvimento de forma global e ser um cidadão produtivo para um país e para uma comunidade. Então, qual que é a grande diferença, né, desse long term para o modelo tradicional? O modelo que todo mundo conhece é o modelo pirâmide, né, o modelo triangular aqui, que vocês podem ver em vermelho, que é aquele modelo que a gente vai pegar uma base, selecionar uma base de alguns atletas, muitas vezes existe aquele perfil de identificação onde a gente coloca testes
testes motores, testes antropométricos, e a criança que tiver com aquelas medidas ok, aqueles tempos ok, elas são selecionadas para aquela modalidade, as que não tiver estão fora do processo. Então, faz uma base disso, e aí só chega no topo o melhor do mundo lá, né? Aqueles atletas que são campeões, o primeiro lugar, o segundo. Então, esse é o modelo tradicional. O modelo que eu estou apresentando para vocês, ele representaria esse retângulo, né? Onde seria uma base para todos, que todos estivessem dentro desse processo até o fim da vida, na verdade, né? Então, quais são as grandes diferenças desses dois modelos de gestão? Primeiro, o modelo pirâmide, ele é de exclusão. Eu acabei de dar o exemplo de testes motores e antropométricos. Então, se a criança, se o adolescente não conseguir fazer determinados movimentos dentro de um tempo, não ter aquelas medidas antropométricas, ele está fora do processo. No segundo modelo, não. O segundo modelo é de inclusão. Todos são bem-vindos para a prática de atividade, porque ela não é voltada exclusivamente para o esporte de alto rendimento. O segundo tópico importante é porque o pirâmide, ele pensa muito naquele momento, né? É o momento de vida do atleta. O atleta, ele só é atleta de alto rendimento, claro que na maioria das modalidades, algumas não seguem esse padrão, mas na grande maioria, até no máximo ali 30 e poucos anos. Né? Com 30 e poucos anos, a pessoa já está considerada velha, não tem mais condição de render a nível internacional, e aí aquela pessoa está fora do processo, começa a não render tanto, está fora do processo. No modelo retangular, no modelo do long term, não. Esse modelo é para a vida inteira. Você pode não servir para o alto rendimento, mas você vai continuar servindo para uma competição, por exemplo, que é amistosa. Por exemplo, as categorias Master, que existe, as pessoas continuam praticando, continuam competindo, mas num outro foco, né? Tem aquela parte de competição, sim, que é o que às vezes motiva, uma parte motivacional para estar continuando a participar, mas tem a parte de saúde, né? Que ela nunca está excluída do processo do alto rendimento. Uma outra coisa bastante diferente, bastante importante, é que o modelo pirâmide, a progressão de treinamento, né, o desenvolvimento daquele atleta é baseado na idade do atleta. Né? Então, assim, um atleta de 7 a 10 anos precisa fazer isso, precisa cumprir com aquilo. De 11 a 12 já vai mudar aquilo. De 15 a 17 tem um outro padrão. Então, ele é baseado na idade, né? Na cronologia, idade cronológica. O modelo retangular, não. É um conceito bastante importante, que ele é baseado na habilidade. Então, aquele atleta que tem um nível de habilidade, seja, né, algumas características físicas, ou coordenação, velocidade, tudo, qualquer habilidade, é baseado nisso. Então, o atleta, ele passa de nível quando ele atinge uma habilidade maior. Ele pode ter anos naquele mesmo nível de habilidade, que ele fica naquele padrão. Quando ele melhora a sua habilidade, que ele desenvolve a sua habilidade, é que ele está apto a ir para o segundo nível. Então, é uma grande diferença desse modelo de gestão. Corte e transferência. Eu até expliquei isso já naquele primeiro item de exclusão e inclusão. O atleta, quando não cumpre aqueles parâmetros, ele está fora. Se ele está se desenvolvendo, às vezes ele estava dentro para entrar lá com 9 anos, mas com 12 anos ele não está mais desenvolvendo aquilo que era necessário, ele é cortado. O atleta, quando ele está já passando de uma idade que não está mais rendendo tanto, ele é cortado. Então, é diferente do modelo retangular, do modelo do long term, que ele faz transferência. Você pode não seguir naquela linha do alto rendimento, da competição de alto rendimento, mas você pode continuar dentro do processo, fazendo treinamento, continua participando daquele ciclo, daquele ambiente, mas voltado, de repente, para uma competição de lazer, voltado para a sua simples prática de atividade física, e isso causa, né, uma permanência da pessoa na prática de atividade, que para o resto da vida isso vai ser muito importante. O penúltimo item aqui de grandes diferenças é porque o modelo pirâmide, ele é um modelo que a gente fala que ele é para
a pessoa sozinha, só depende daquela pessoa. Se aquela pessoa desenvolver, beleza, se aquela pessoa não desenvolver, não importa quem estiver envolvido atrás daquela pessoa, ela está fora. Então, essa pessoa depende só dela para fazer isso. No modelo retangular, não. O modelo do long term, né, que é representado pelo retângulo, ele não, é um conjunto. Né? Todos ali têm uma responsabilidade, todos os stakeholders, seja treinadores, gestores, equipe multidisciplinar, família, todos eles têm um papel importante no desenvolvimento dessa pessoa. Né? Olha, presta atenção no que eu falei, desenvolvimento da pessoa, e não o desenvolvimento do atleta. Né? Então, é um conjunto. As instituições, todos eles estão juntos para fazer esse desenvolvimento, seja para qualquer braço que ele seja direcionado. E, por fim, o modelo piramidal, ele prepara o atleta, ele prepara a pessoa para um único esporte. Então, desde aquela criancinha de 7 anos que entra na modalidade, ela vai ser treinada para aquele esporte e acabou. Né? Ela não vai se desenvolver de uma outra forma mais ampla. Ela vai ser capacitada, especializada para um esporte. E a gente já conhece bastante também os efeitos aí negativos dessas questões de especializações precoce. Né? Então, o modelo de long term, o modelo do retângulo, ele não. Ele está baseado para a sociedade. Então, você pode servir, sim, para um determinado esporte, mas como você preza pela alfabetização física, você muitas vezes inicia dentro de uma modalidade, mas você desenvolve, né, todas as suas habilidades, você passa pela prática das diversas modalidades esportivas, que é isso que o modelo preza, para você se desenvolver de uma forma completa. E aí você está apto a 1, 2, 3 modalidades, você começa só mais para frente na vida ali na adolescência, que você começa a ser direcionado e especializado aonde você se desenvolveu de uma forma melhor, aonde você gostou mais de praticar. Então, é um modelo que te leva para a sociedade. E aí você torna-se um adulto saudável, sendo atleta ou não, e se você continuar dentro desse sistema até a vida média, ali adulto médio e a velhice, você se torna um idoso independente, com uma qualidade de vida muito melhor, trazendo vários benefícios para uma sociedade geral. Então, é um modelo bastante interessante que está sendo copiado no mundo inteiro. E quando a gente fala desses modelos aí, dos 2 modelos, o que acontece? Quais são as 2 figuras que mais estão claras dentro desse processo? É o atleta e o treinador, né? Claro que tem né, a equipe multidisciplinar é muito importante também, a família é muito importante, tudo está ali. Mas, diretamente, mais presente nesse processo é o atleta e o treinador. E o treinador, como eu falei lá no início, tem um capítulo especial dentro desse sistema de gestão, né, que é o desenvolvimento de treinadores, é o coach development, que preza que essa pessoa tire do atleta o seu máximo como pessoa. Então, ele precisa estar atento a desenvolver não só aquelas capacidades que são técnicas da modalidade, não é só fisiologia, não é só periodização, não é só a parte, né, de progressão, elevação progressiva de carga, não é só isso que ele precisa entender. Ele precisa entender aquele atleta como um todo. Se aquele atleta não gostar de fazer, de praticar aquela modalidade, provavelmente esse treinador vai perder o atleta, mesmo que ele tenha todas as condições biológicas favoráveis para ser um grande atleta. Se ele não tiver o amor pelaquela prática de atividade, ele provavelmente não será um atleta que vai ficar por um bom tempo praticando aquela atividade. Ele vai procurar outras coisas. E no Brasil, isso também é muito visto pelo abandono do esporte nessa faixa de idade da adolescência. Então, nós somos um país latino, é um país que a gente tem, né, as características aí de relações sociais muito mais exacerbadas em relação a alguns outros países do hemisfério norte, que às vezes tem aquela questão do frio, do inverno intenso, que eles são um pouco mais frios
nessa relação entre pessoas, nós não somos assim, e aí a gente começa a entender por que um adolescente não quer praticar uma modalidade, mas quer viver a vida com os amigos na rua, sair com os amigos, ir para um cinema, para a praia, e aí às vezes a gente acaba perdendo, né, todas essas pessoas para essas questões de lazer. Quando, se a gente tivesse uma boa orientação, se o técnico, quando aquele atleta apareceu, quando aquela pessoa apareceu para ele, tivesse feito criado um ambiente agradável, com os amigos do entorno, com ele como treinador, que aquele atleta gostasse de estar ali, a chance desse atleta continuar praticando aquela modalidade, continuar com aquele treinador é enorme, independente do resultado que ele alcance lá na frente. Então, o treinador, ele hoje é visto com essa grande importância, né? Não só de orientar tecnicamente, mas principalmente de orientar como pessoa. Saber fazer com que aquela criança, com aquele adolescente ou um adulto, tenha o prazer naquela prática e queira estar ali dentro. Vai criar naquela pessoa o sentimento de pertencer àquele ambiente, de pertencer àquele círculo de amizades. Então, isso é um papel fundamental do treinador. Então, a gente pode conhecer ali alguns exemplos. Vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, na China, crianças treinando exaustivamente, às vezes chorando, né, durante aquela prática. Isso, hoje em dia, não está sendo mais preconizado. É claro que a gente fala assim, a China tem grandes resultados. Tem 1 bilhão de pessoas, né, eles pegam ali, é um sistema de governo que lá nas escolas, ali nas comunidades, pega todas as crianças para avaliar, para colocar. Então, você fala assim, de 1 milhão de praticantes ali daquela modalidade, a chance de sair um atleta grande, tendo essas orientações técnicas corretas, é enorme. Mas aí é o que a gente costuma brincar, que a gente fala assim, aquele brinquedo do resta um, né? Vai ser campeão o que restar, o que sobreviver, porque muitos que a gente não vê, quebra-se pela metade do caminho, e aí vou falar para vocês, vocês conhecem um campeão olímpico chinês. O que vocês conhecem dos 1.999 chineses que iniciaram aquela prática e não foram para frente? Será que eles se desenvolveram como pessoa? Será que eles se desenvolveram profissionalmente? Então, é isso que esse modelo hoje traz. Então, eu trouxe esse slidezinho final aqui, que é isso. A essência do treinador é fazer com que... treinador não, né? De um líder. É fazer com que os seus atletas, que os seus praticantes, que os seus seguidores atinjam o máximo da sua capacidade. E para conseguir isso, é só respeitando a pessoa, o indivíduo, de forma global. A gente não pode tratar a pessoa fracionada, né? Achando que ela só é o atleta que está ali na sua mão durante aquelas horas de treinamento. Não, essa criança, essa pessoa, ela também tem vida na escola, ela também tem vida em casa, ela também tem uma história familiar ali por trás dela. Então, esse é a grande diferença desse modelo de gestão atual, tá? Gente, eu tive que falar de uma maneira bem macro, rápida, porque o tempo é curto, e espero que vocês tenham entendido. Fico agora aqui à disposição para vocês, para tirar as dúvidas. E no dia 20, eu vou querer contar um pouquinho sobre a minha história no esporte, para que eu possa linkar, fazer esse link dessa teoria, desse conceito que eu estou trazendo para vocês, com algumas situações que aconteceram na minha vida, né, na minha carreira esportiva. Cássio, parabéns aí pela sua apresentação. O Roberto tinha me dito que seria uma apresentação muito boa. Inclusive, como o Cássio falou, pessoal, na quinta-feira ele vai estar de volta com a gente, que é o dia 20, às 15h30, tá bom? Tem uma pergunta já aí do Gabriel, mas eu queria fazer uma consideração minha antes, Cássio. A gente discute bastante essa preocupação com a formação do atleta dentro de uma filosofia de treinamento a longo prazo. E, inclusive, tem 2 alunos do mestrado que estão envolvidos nessa área de estudo. E fica claro para a gente, né, que a sua formação desse atleta não depende só do treinador, depende como você falou, da gestão, da política, da família, da escola.
como você, enquanto atleta, enquanto gestor esportivo na área que você atua hoje, como que a gente poderia trazer isso para o Brasil? Os próprios clubes pensarem de uma forma mais global e eles entenderem que o processo realmente é complexo, que envolve uma grande quantidade de pessoas na formação do indivíduo. Eu acho que o primeiro passo são as pessoas conhecerem o processo, né? É o conhecimento. Então, eu vou usar de exemplo aqui a minha prática hoje de trabalho, tá? Isso hoje eu posso falar com bastante orgulho. Eu trabalho na área de desenvolvimento do Comitê Olímpico, e esse estudo, o SPLIS, é o que a gente utilizou como balizador aqui para a gente atender as modalidades olímpicas, né? Na área de desenvolvimento, eu trabalho com as categorias de base, a gente não trabalha com a parte do alto rendimento. E aí, esse estudo, ele serviu para a gente começar a fazer um raio-x das confederações, por exemplo, para entender qual é a situação daquela confederação hoje. Ela tem instalações esportivas? Ela tem aporte de recurso financeiro? Ela tem capacitação de treinadores? Ela tem isso, ela tem aquilo. Então, quando a gente entende o global, a gente começa, quando a gente faz esse raio-x inicial, tira esse diagnóstico, a gente começa a identificar aonde a gente precisa dar mais atenção. E aí, é claro, se eu falar de treinador, capacitação de treinadores, vamos falar, então, dentro desse modelo que tem, né, hoje mais bem aplicado aí a nível internacional. Como nós vamos capacitar os treinadores daquela modalidade, daquela região? Nós vamos ter que trazer pessoas que precisam saber, que não é o conhecimento técnico, não precisa mais ensinar a periodização para aquela pessoa, não precisa ensinar, talvez, a fisiologia, mas precisa ensinar o treinador a ver o atleta como um todo. A hora que ele entende que o atleta ele é uma pessoa que tem muitos outros fatores que influenciam a vida dele, ele começa a poder trabalhar daquela forma. Você imagina, se você conhece o seu atleta, imagina que o seu atleta chega lá, você não sabe nada dele do lado de fora. Dentro da sua programação, hoje é um microciclo lá de choque, pesadíssimo, com uma carga alta de volume de treino e intensidade, e você não sabe que aquele atleta não tinha dinheiro, que passa necessidades em casa, que de repente não conseguiu jantar, não conseguiu tomar um café da manhã adequado, e aí você vai trabalhar dessa forma, desconsiderando isso? Não. Então, o treinador que consegue ver esse atleta, né, isso às vezes é de uma forma, é num bate-papo informal, a conduta dele passa a ser de conhecer, ele é quase que não é um pai, a palavra pai, mas ele é um mentor que precisa conhecer o todo. E quando ele conhece o todo, ele aí também começa a distribuir algumas funções, a delegar funções para aquelas pessoas, para todas as áreas que envolvem um atleta. Então, por exemplo, se ele sabe da importância da família, ele vai orientar a família, porque não adianta só orientar o atleta. Então, em determinados momentos, precisa chamar os pais daquele atleta para conversar. Um exemplo bem fácil disso é você ver pais numa arquibancada que querem ali, às vezes brigam entre eles pelo resultado da competição do filho. Então, a gente precisa chamar esses pais e falar, pai, não é por aí. Precisa mostrar, educar esses pais para que eles auxiliem você no trabalho com aquela criança, com aquela pessoa. Então, eu acho que o conhecimento é o primeiro passo. Então, eu acho também, Cássio, que muitas vezes os treinadores, a família, né, a sociedade de maneira geral, pauta a formação do atleta pelas exceções. Então pensa assim, o Phelps com 14, 15 anos foi para os Jogos Olímpicos. Se meu filho com 15 anos não tiver nos Jogos Olímpicos, ele não vai ser bom. E não tem nada a ver. Né? Mas isso é uma mudança realmente que envolve universidade, federação, confederação. Tem uma questão aqui do Gabriel que eu acho que você respondeu, mas de qualquer maneira fica o reforço aí. Na sua opinião, experiência, quais os caminhos para o Brasil seguir mais o modelo de gestão retangular? Então, essa proposta, né, do triângulo ou de uma formação que possa ter transição? Então, eu vou usar de exemplo aqui o Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, há alguns anos atrás, não podia se falar aqui dentro, internamente, de investir nas categorias de base, de investir no início do processo. O Comitê Olímpico era uma entidade que era focada exclusivamente no topo da pirâmide.
né? Então, hoje, por exemplo, o Comitê Olímpico já entendeu e conseguiu aplicar aqui dentro uma área destinada para essa situação. A gente já tem, a gente já sabe de fora e nós estamos trazendo esse conhecimento aqui para dentro para tentar replicar isso para as confederações, para que todo mundo passe a fazer esse modelo de gestão. Então, só que nós estamos falando de um modelo esportivo dentro do Comitê Olímpico que visa um resultado olímpico, por exemplo, né? Se essa mentalidade não for para a nossa parte governamental, se a gente não tiver realmente uma política de esporte, não vou nem falar de esporte, uma política de atividade física, uma política de vida ativa, o Brasil não vai ter tanto sucesso aí, né, esportivo mesmo. Né? A gente vai ter sucesso esportivo, a gente vai ter uma sociedade mais saudável, um sistema de saúde menos afogado, porque não vai ter tanta necessidade, nós vamos ter pessoas com melhores valores, melhores práticas, com menos criminalização. Uhum. Todo mundo já sabe que o esporte é um caminho para isso. Agora, se não tiver uma de forma geral, se a gente não conseguir chegar nas escolas, né, e trabalhar essa massa, grande massa, nesse formato, vai ficar difícil e a gente vai continuar vivendo das exceções. As probabilidades, né? A gente nunca fala que não vai chegar lá. Porque pode ser que nasça aqui no Brasil alguém, uma super estrela, que amanhã vai ser um Phelps da vida. Pode nascer no Brasil. Pode. Quais são as chances? Pequenas. O modelo ali, ele trabalha nisso. Isso, o modelo trabalha nisso. Não podemos trabalhar com uma probabilidade pequena. Nós precisamos potencializar isso para ter mais chances da gente chegar lá. Legal. Mais perguntas aí, pessoal? Eu tenho mais perguntas, hein? Vamos lá. O Cássio, rapidinho, o Gabriel pediu para você compartilhar novamente o seu contato. Você pode colocar aí o slide que passa o seu contato. Eu estou compartilhando a minha tela ainda? Eu já coloquei, ó. Aí já? Aí, pessoal. Legal. A minha outra consideração seria a seguinte, Cássio. Você passou essa ideia do modelo onde seria interessante que existisse uma horizontalidade da prática de esporte. Porque o importante é a criança, o jovem estar envolvido em alguma coisa. Beleza. Mas, por outro lado, eu entendo, mesmo dentro de um clube, que a gente pensar em diferentes esportes, para o Brasil, eu acho que nesse momento seria um passo muito grande. Mas talvez a gente pudesse, por exemplo, pensar nos esportes aquáticos, onde a criança pudesse estar envolvida na natação, no salto, no nado, no polo aquático, na maratona aquática, vamos pensar assim, não enquanto esporte, mas enquanto atividade física. E muitas vezes eu discuto isso com as pessoas falam assim, Guilherme, mas os clubes não dão essa abertura. Você, o que acha que precisa mudar para que os clubes comecem a perceber essa diferente maneira de formar um atleta? Então, Guilherme, eu gosto muito de puxar a responsabilidade para nós. Né? Eu gosto de puxar a responsabilidade. Eu não gosto de culpar as coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu namorei uma menina que foi do nado sincronizado, um período. E eu lembro que ela me pediu num determinado momento para auxiliar ela com algumas coisas de preparação física. Né? Eu já era formado em educação física, eu trabalhei como personal num determinado momento. E uma fasezinha pequena ela me pediu para auxiliar e eu, num dos momentos que eu pedia para ela fazer alguns tipos de saltos no chão, ela saltava completamente errada, motoramente falando. Por exemplo, ela queria saltar para cima e ela jogava os braços para baixo. Né? Então, uma atleta da seleção brasileira. Então, qual é a alfabetização motora daquela pessoa? É extremamente limitada. Extremamente limitada. Então, assim, eu acho que o passo inicial é isso que vocês estão fazendo. É trazer conhecimento para os alunos aí, para essas pessoas que estão chegando dentro da nossa área da saúde, não cometer esse erro. Não pegar o seu aluno e não trabalhar com ele de forma especializada, principalmente se for criança. Né? Desenvolver aquele ser humano de uma forma completa. Porque se cada um de nós
tivermos esse conhecimento, e ter o conhecimento não basta, ter o conhecimento não faz nada, se você não juntar com a prática, se você não passar ele para frente. Então, se você não fizer isso, não adianta. Então, hoje, a gente está começando a entender aqui no Brasil essas situações. Na grande maioria dos casos, ainda não se resolve, ainda há aquelas pessoas que vão seguir o modelo piramidal. Tudo bem, não tem problema, mas não é o que hoje está sendo direcionado como maior possibilidades de sucesso. Não é. Então, a partir do momento que a gente passa o conhecimento, então hoje aqui, se eu tinha o conhecimento do split, se hoje eu tinha o conhecimento do long term, agora nós temos mais umas 30 pessoas que têm esse conhecimento. Então, cabe a nós agora ir pesquisar um pouquinho, buscar essas informações e aplicar com quem a gente trabalha. E não só aplicar com quem a gente trabalha, repassar esse conhecimento, discutir com seus amigos do lado, para que esse conhecimento seja, né, multiplicado, propagado, e vai ser aplicado de pouco em pouco. É um trabalho de formiguinha mesmo. Porque eu hoje não acredito numa política nacional. Eu hoje não vejo, não é que eu não acredito, eu não vejo isso acontecendo a curto prazo. Talvez a longo prazo. É até uma questão da professora Elizabeth, olha só. Exatamente, assim, a grande mudança, o grande resultado, ele vai acontecer se acontecer isso. Se vier de cima uma organização ali especializada que vai determinar que seja dessa forma, que vai conseguir alcançar todos os professores daquela cidadezinha lá de Roraima, como na São Paulo, Rio de Janeiro, tudo, aí a velocidade é maior, né? Agora, não adianta a gente ficar parado também esperando vir de cima, porque também faz mudanças de baixo. Então, sim, de pouco em pouco, a gente também consegue ir multiplicando. Hoje, pode ser que seja a minoria, mas em 10 anos, talvez não sejamos mais a minoria. E aí eu acho que a diferença pode, sim, vir de baixo. Eu acho que ela pode acontecer, ela só vai acontecer talvez de uma velocidade mais lenta. O Cássio, eu também acredito muito nessa ideia, né? Porque se a gente pegar alguns clubes, principalmente Rio, São Paulo, talvez Minas, que são clubes extremamente grandes, com corpo social grande, uma mudança ali dentro já seria o suficiente para poder criar um terremoto no sistema de formação de atletas no Brasil. Imagina um clube grande aqui no Rio, em São Paulo, mais uma vez, né? Que comece a adotar isso, que talvez daqui a 4, 5, 6, 10 anos haja uma mudança completa na formação de atletas, mais participação. Isso seria um exemplo para os outros clubes, porque realmente acho que mudar a estrutura nacional de uma vez só, isso é muito difícil. Se cada um fizer o seu dever de casa dentro da sua estrutura, talvez já seja o suficiente. Exatamente. Eu acho que o nosso papel como educador, né, como professores, é esse. Como professor, você pode contaminar 30 alunos. Então, quantos professores nós somos? Se nós conseguirmos melhorar a vida de 30 pessoas, eu acho que a gente fez um bom trabalho. De uma pessoa, acho que a gente já fez um bom trabalho. E quanto mais a gente conseguir, melhor vai ser o nosso trabalho. E nós temos essa capacidade. Nós temos uma capacidade, ela é finita, ela não é infinita, mas nós temos uma capacidade boa de influenciar um número de pessoas. Então, esse é eu acho que é o nosso dever inicial. Excelente, Cássio. Te agradeço aí mais uma vez bastante pela sua apresentação. Pessoal, o Cássio vai estar com a gente novamente na quinta-feira e a gente se vê, tá bom, Cássio? Beleza, Guilherme. Obrigado aí pela oportunidade. Legal, uma consideração. É um prazer falar aí sobre o esporte, falar sobre saúde. Fico bastante agradecido. Obrigado, Cássio. Um grande abraço. Vou chamar o Gabriel.